do versículo 3 ao versículo de número 11, essa ação de graças e súplica, essa oração de agradecimento que Paulo faz por esses irmãos. É tão importante, queridos, a ação desses irmãos em favor do apóstolo Paulo, que eles tinham aprendido na sua vivência. E isso é importante, que Paulo ele diz que ele dava graça pela vida desses irmãos todas as vezes que ele se lembrava deles. Paulo refere-se exatamente um relacionamento que teve com eles desde o início, porque alguns historiadores dizem que já fazia mais de 10 anos que Paulo tinha visto esses irmãos, mas aqueles momentos que estivera com eles, Paulo recorda disso com muita alegria. Ele recorda com muita saudade desses irmãos. Ele fala de um relacionamento sincero e de experiências que ele teve com eles. Então a importância dessa relação que foi construída dentro de um curto prazo de tempo, mas são lembranças boas. E a recomendação dele aqui, que ele faz nessa carta de ações de graça, é justamente o pouco tempo que eles passaram, mas aquilo que foi construído foi algo que foi sólido. E é importante também que ele diz que dou graças a Deus, ao meu Deus, por todos que recordo de vós, pelo tempo que passamos, pelo que vocês aprenderam, pelo que vocês cultivaram, pela ação deles em favor de uma nova experiência que eles tiveram. Porque quem estava aqui na quarta-feira passada viu a introdução, quem eram esses homens? O que permeava naqueles dias? Qual a cultura daqueles dias? Qual era o que eles adoravam naqueles dias? Eles tinham César como um deus. César, o imperador, era um deus, chamado de Senhor. Tinham cultos ao imperador. Então, quando a gente observa isso, essa virada de página da vida desses homens, Paulo está falando claramente aqui que foi uma mudança significativa, porque agora eles mudaram de vida, porque aquela visão que eles tinham de César como um senhor, cultos ao imperador, agora eles estão cultuando apenas um só Deus, cultuando agora um Senhor. E Paulo, quando lembra desses irmãos, ele lembra deles com saudade, com alegria no seu coração, com gozo na sua alma, porque aquilo que eles receberam de Deus foi algo extraordinário, foi uma experiência profunda, que mudou a vida deles. E ele diz: olha, eu dou graças a Deus por tudo que recordo de vós. E isso é tão importante, Paulo quando fala a esse respeito, desse relacionamento, de todas as experiências passadas, quando chega no versículo de número 4, ele diz assim: fazendo sempre com alegria e súplica por todos vós, em todas as minhas orações. É tão importante quando ele fala assim, que em súplica por todos vós. Na oração de Paulo não está apenas os filipenses, mas toda a igreja de modo geral. Ela faz parte das orações do apóstolo Paulo. E quando ele ora por esta igreja, indica que o apóstolo ele orava continuamente por estas pessoas, inclusive orava por todas as outras igrejas. É interessante que ele não orava não por causa das perseguições que eles enfrentavam no presente momento, mas ele orava para que as bênçãos de Deus continuassem na vida deles.
Porque lutas e perseguições, adversidades, eles teriam no seu dia a dia. Mas a questão da oração é para que Deus permaneça derramando das suas copiosas bênçãos sobre a vida da igreja, para que ela continue triunfando na presença de Deus e mantendo-se firme no propósito. Porque em meio às lutas e adversidades, todos vamos enfrentar. Mas a oração é para que a graça de Deus permaneça no meio do povo de Deus. E isso é de sobremodo excelente, porque essa é a oração, que a permanência das bênçãos de Deus estivesse sobre a vida da igreja. É por isso que ele diz que fazendo sempre com alegria e súplica por todos vós, em todas as minhas orações. Ou seja, quando Paulo dobra os joelhos, mesmo naquela prisão, ele se recordava que havia uma igreja lá fora, que ela estava pleiteando pelo mesmo reino, que eles estavam enfrentando as dificuldades do dia a dia, mas eles estavam firmes porque o Senhor estava confirmando a sua bênção no meio do seu povo. E isso trazia para aqueles irmãos também, irmãos, algo tão revigorante nas suas vidas, que os sinais, as bênçãos de Deus na vida deles, era uma das maiores motivações deles permanecerem nessa presença. Olha algo importante no verso 5. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. A maior motivação de Paulo estar orando com um coração grato a Deus. Observe comigo que quando você transmite algo de Deus para as pessoas, o que é que nós queremos ver de contrapartida? É um reconhecimento da vida de cada um, a gratidão no coração de cada um, retribuindo isso, irmãos, na sua vivência, no seu comportamento, nas suas ações, nas suas atitudes, com coração gratos. E Paulo, ele orava por esses irmãos, e ele dizia claramente aqui, que ele orava por ele, por quê? Porque a permanência daqueles irmãos, desde o princípio, desde quando começou a igreja, eles permaneceram com o mesmo pensamento, com as mesmas ações, fazendo as mesmas coisas, no que se diz respeito ao reino de Deus, cooperando com Paulo naquilo que for necessário. Então a oração de Paulo para os irmãos, olha, eu me lembro de vocês, e nas minhas orações eu tenho apresentado, eu vou simplificar, porque vocês são um dos maiores motivos das minhas orações, porque aquilo que vocês aprenderam, vocês estão colocando em prática, na vivência, no dia a dia. E o reflexo disso, mesmo eu estando em prisões, vocês não deixaram de suprir as necessidades de Paulo. E Paulo era uma das pessoas, irmãos, que ele não queria que a sua própria vida se tornasse um fardo para a igreja. Ele diz, por muitas vezes ele falou, para que ele não se tornasse um fardo para a igreja, é que ele construía as suas próprias tendas, para viver do seu próprio sustento. Mas essa igreja, ela aprendeu o que é gratidão. Que quando o seu pastor estava preso, mesmo assim, eles estavam dispostos a ajudar, contribuir. Epafrodito levava tantos donativos, ajuda, quanto ele relatava o que estava acontecendo na igreja. Então essa carta era para tanto agradecer,
quanto para motivar aqueles irmãos permanecerem. Porque o objetivo dessa carta, e nós vamos ver no longo do estudo, que essa carta ela foi escrita também para combater algumas heresias e falsos mestres. Mas eu vou me deter apenas a estes versículos, para que nós possamos extrair o máximo dessa carta, o quanto que é maravilhoso quando nós provamos algo especial de Deus e precisamos colocar isso em prática no nosso dia a dia. Então Paulo diz: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, vocês compreenderam o verdadeiro propósito do Evangelho. E qual é a razão? Isso demonstra essa grandeza desses irmãos e essa mudança, que ele fala assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo, ele tinha, eu acho lindo, irmãos, essa expressão de Paulo, que quando ele diz assim: estou bem certo, eu estou convicto, eu tenho certeza, não há dúvida no meu coração, que aquilo que vocês têm demonstrado na vivência de vocês são sinais de que vocês estão trilhando um caminho que Deus tem sido glorificado na vida de vocês. E qual é a prova disso? Eu já até dei uma pincelada, porque agora vocês estão voltados inteiramente para Cristo. Vocês tinham uma vida anterior, agora vocês estão dispostos a servir. E esse Cristo que começou essa obra em vocês, e vocês têm demonstrado isso na sua vivência, que de fato tão diferente, e que essa obra ela é tão eficaz, e vocês estão demonstrando isso, eu tenho certeza, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, ele há de completar. Ele está falando justamente, irmão, de um caminho que eles trilharam que é contínuo. Porque nós nunca vamos começar uma caminhada com Cristo e andar a um certo ponto e depois desistirmos. Porque se nós desistirmos, nós vamos cair naquele versículo que o próprio Jesus diz: aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás, porque se olhar para trás não serve. Então Paulo está dizendo assim: olha, eu tenho plena certeza da decisão que vocês tomaram e da obra de Cristo, ela é tão eficaz na vida de vocês, e vocês têm demonstrado isso na sua vivência, que aquele que começou a boa obra, ele há de completar. Ele está falando de algo que é contínuo. O Senhor está aperfeiçoando eles na sua vivência, no dia a dia. Estamos sendo habilitados pelo Senhor. Você lembra que o apóstolo Pedro, ele diz que nós somos salvos, estamos sendo salvos para ser salvos. Essa mesma caminhada progressiva que Paulo está falando aqui. Quando Pedro diz que nós somos salvos da ira, da condenação eterna. Estando sendo salvo, ele está falando de um processo de santificação que todo crente precisa ser habilitado a cada dia. Para ser salvo, ele está falando, quando nós entrarmos pelo portão celestial, que nós seremos ausentados da presença do pecado. O pecado não terá mais domínio sobre a vida do cristão. Aquilo que João disse: amados, nós não somos o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, nós seremos semelhante a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. Então é uma caminhada que progressiva.
E ele diz: tendo por certo mesmo do seu crescimento em Cristo, seu contínuo sustento, que eles estavam trazendo a ele um contínuo sustento financeiro, que eles estavam ajudando o apóstolo Paulo. Mas quando ele fala na última parte desse versículo, diz: em vós aquele que aperfeiçoará até o dia de Jesus. Quando ele está dizendo isso, é que essa caminhada gradativa que nós estamos desenvolvendo a cada dia vai se completar até o dia de Cristo. Ele diz assim: até o dia do arrebatamento. Porque aquele que começou essa boa obra em vós, ele vai completar. E qual é o dia que vai ser completado? Obrigado. Até o dia do arrebatamento. Até o dia que nós subiremos ao encontro do Senhor. Enquanto esse dia não chegar, Cristo está trabalhando em nós, para que nós sejamos aperfeiçoados. É um habilitar, irmãos. É renúncia. É dia a dia eu buscando sempre me tornar parecido com Cristo. As minhas ações, a minha vivência, meu comportamento, tudo é um habilitar, é um aperfeiçoar. É Cristo trabalhando em nós para que todos os dias nós nos tornamos mais parecidos com Ele na nossa vivência. Quando os irmãos pela primeira vez foram chamados em Antioquia de cristãos, não foram a igreja que estavam chamando eles entre si de cristãos, mas era a comunidade daqueles dias estava olhando para eles e dizendo assim: eles são semelhantes a Cristo, eles se parecem com Cristo. Isso é uma demonstração de que na vivência, nas ações deles, eles estão agindo da mesma forma como Cristo agiu. Parece que eu estou fugindo do contexto, não, mas está no capítulo 2, no verso 5. Quando Paulo ele diz assim: que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele mesmo sendo Deus, não usou por usurpação ser igual, mas antes esvaziou-se a si mesmo. Tomou forma de servo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aí nós vamos ver o que Deus fez com aquele que se humilha. Deus fez com aquele que se coloca nessa condição para que Deus possa cumprir o seu propósito. Deus o exaltou sobremaneira. E o seu nome está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre e toda boca confesse que Jesus Cristo é Senhor. Então, queridos, a ação de Paulo em favor desses irmãos é que eles tinham esse entendimento, dessa mudança, desse aperfeiçoamento, desse habilitar, de tornar-se cada dia semelhante, parecido. Essa obra de Cristo em nós é um aperfeiçoamento até o dia da sua volta. Enquanto Ele não voltar, Ele vai continuar trabalhando. Eu estou certo que aquele que começou, a primeira certeza que Paulo traz para esses irmãos é que Cristo começou uma obra em vós. E a prova disso é que vocês estão refletindo isso no dia a dia. Ou coisa ruim, irmão, é quando se prega, se ensina, se exorta, motiva e não tem mudança nenhuma. Até aquele que prega: Senhor, será que vai haver? Será que vai mudar? Porque nós precisamos reagir. Nós precisamos colocar em prática o que a palavra de Deus tem nos instruído.
porque só assim nós vamos nos tornar semelhantes. Quando a nossa vivência, quando o nosso comportamento, quando o nosso pensamento for igual ao dele. Quando a minha fala for igual a dele. Verso 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa, a confirmação do Evangelho, pois todos sois participante desta graça comigo. Isso é maravilhoso. Olha o que Deus tinha feito deles, o efeito que tinha surtido nesses irmãos. Paulo disse que é justo que assim eu pense de vocês. Eu vou simplificar. Paulo está dizendo assim: eu não poderia pensar de uma outra forma a respeito de vocês, porque o que vocês têm feito, a forma como vocês têm tido essa visão de evangelho e de reino, é algo que alguém deve se orgulhar. Porque eu não posso pensar diferente daqueles que desde o princípio eles têm agido de forma digna do Senhor, têm reconhecido as bênçãos de Deus, mas também têm reconhecido o que um homem de Deus fez em prol das suas vidas, porque eles enfrentavam a adversidade, mas Paulo, como um colaborador do Evangelho, como um pregador, como um fundador de igreja, como alguém que estava disposto a se esmerar por eles, houve esse reconhecimento de ambas as partes. E ele diz: é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, ou seja em prisões. Mas Paulo, ele não deixou de cessar de orar por nenhum deles, pois todos sois participantes desta graça comigo, estão debaixo da mesma graça, estão planteando o mesmo reino, estamos debaixo do mesmo governo, estamos passando por aflições, mas nós temos um objetivo na nossa vida, nós temos um alvo, e o alvo é o céu, o alvo é Cristo Jesus. Então nós somos participantes desta mesma graça. Por quê? Porque a base de tudo isso é Cristo Jesus. Independente, irmãos, de onde ele esteja, solto ou em prisões, Paulo, ele tinha tanta certeza da decisão que ele tinha tomado em Cristo, da forma como ele decidiu viver em Cristo Jesus, que por algumas vezes ele disse assim: olha, eu estou preso, mas o Evangelho não. Ou seja, Paulo, ele tinha um entendimento de reino, que o reino não estava limitado à sua condição. Por que às vezes, irmãos, nós sempre vamos estar parando nessa via de condições? Se eu não posso, eu estou restrito a um determinado lugar e vou deixar de fazer algo por causa de restrições. Paulo tinha um entendimento de que o Evangelho, o reino de Deus, ele era muito superior, estava além até da sua condição, no que se diz respeito a uma divulgação. Estou preso, mas aqueles que se aproximam, eu vou falar do Evangelho, porque o Evangelho, ele não vai estar restrito a determinados lugares ou condições. Ele diz: nas minhas algemas, mas vocês são participantes da mesma graça. E quando ele diz que ele estava preso, mas o Evangelho não estava, ele diz: os homens podem até me prender por causa do Evangelho, mas o Evangelho não está atrelado a isso.
Isso traz para nós, irmãos, um entendimento de que aonde nós estivermos, nós também podemos fazer alguma coisa em prol do Evangelho, ou da vida de alguém. O Evangelho não está preso a isso. E a gente vai observar que aqueles que guardavam Paulo, eles eram evangelizados. E as notícias que chegavam até Paulo do que estava acontecendo nas igrejas, Paulo escrevia estas cartas. E estas cartas, irmãos, ela era uma forma de representar os apóstolos. O apóstolo não pode estar fisicamente, mas aquilo que ele escreve pode ser lido nas igrejas. Então é isso, ele está preso, mas o Evangelho não está. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós. Ele fala, todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Eu fico imaginando, irmãos, e aqui é para nós refletir, um homem que estava preso, sofrendo, e lembrando dos irmãos. Às vezes para nós que nunca passamos por prisões, e às vezes sentimos saudade daqueles que um dia nós tiveram conosco. E Paulo ele diz assim, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós. Ele externa um lado humano aqui, irmãos, a saudade que tinha daqueles irmãos, da convivência, dos bons relacionamentos, com certeza das vigílias, das palestras, dos momentos na casa de alguns. Ele diz que Deus é testemunha da saudade que tenho. Porque eu acredito que no coração de Paulo o maior desejo dele era de estar presente na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento de toda percepção. A oração de Paulo, irmãos, é que aquilo que já estava no coração dos filipenses, que não viesse diminuir por causa das provações, que não viesse diminuir por causa das perseguições e das falsas heresias, mas que o amor deles viesse a aumentar, que o amor daqueles irmãos viesse crescer cada dia, que eles viessem externar isso na sua vivência, na comunidade onde eles estavam. E se nós percebermos hoje, irmãos, nós estamos precisando disso aqui também. Esse estudo é para nós fazermos uma autoavaliação da nossa vida e olhar para dentro de nós mesmos o que tem ocupado esse espaço no nosso coração, no que ele está, o que consiste. Quando a Bíblia diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão, as pessoas estão olhando lá para o mundo. Mas Deus não tem compromisso com o mundo, o compromisso de Deus é com a igreja. Todo e qualquer tipo de esfriamento que a palavra de Deus aponta para a igreja. A multiplicação da iniquidade vai levar o amor de muitas pessoas a se esfriar, e não está falando lá fora, porque lá fora o amor do mundo já está frio. Mas é um amor que essa igreja terá por Deus.
Porque se o nosso amor por Deus a cada dia aumentar, nós vamos refletir isso na nossa vivência. Nós vamos nos compadecer uns dos outros, nós vamos partilhar uns com os outros, nós vamos demonstrar esse sentimento na nossa vivência diária, até mesmo com os nossos irmãos. E a oração de Paulo é para que o amor deles viesse crescer mais e mais. É como se Paulo estivesse dizendo: eu oro a vocês porque aquilo que Deus colocou no coração de vocês não diminua, mas cresça. Que aquilo que vocês fazem em prol de mim, em prol dos outros, continue fazendo isso. Continue o amor crescendo no coração. Porque a minha oração é que o vosso amor aumente mais e mais, no pleno conhecimento e de toda percepção. Outra coisa interessante que ele fala aqui, que o amor cresça em todo o conhecimento de Deus. Você sabe por que o amor de muitas pessoas esfria? É porque não se desperta para o conhecimento de Deus. Porque quando nós nos despertamos para esse conhecimento de Deus, conhecer a vontade, conhecer o senhorio, conhecer o que Deus tem reservado para nós, o nosso amor aumenta, porque o próprio Deus, Ele vai fazer com que isso aconteça, porque a maneira como eu vou me aproximando de Deus, Deus vai se revelando. É a minha disposição, é o meu desejo, é a minha vontade de conhecer. E quando eu estou disposto a isso, aumentar esse amor no pleno conhecimento, com entendimento, irmãos. É isso que a Bíblia sempre vai trabalhar em nós. Você lembra de Efésios capítulo 6? Paulo diz, lá no versículo 10 em diante, Paulo roga pelos irmãos, que nós venhamos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que nós possamos fortalecer-vos no Senhor e na força do seu poder, revestir-vos com toda a armadura de Deus, para quê? Para que podeis resistir o dia mal. Mas qual é a primeira palavra que Paulo fala ali? Fortalecei-vos no Senhor. E como é que eu posso me fortalecer em Deus, sem esse entendimento da sua palavra, sem esse conhecimento de Deus, sem essa busca, sem essa entrega, sem essa disposição, sem essa percepção? Porque quando fala de percepção aqui, ele está falando de alguém que se torna maduro para discernir, para compreender, para entender. E como é que nós vamos entender isso? Tendo esse autoconhecimento, tendo essa percepção, discernimento, maturidade. A oração de Paulo é para que aqueles irmãos se tornassem cada dia mais fortes e fortalecidos, para que eles viessem a cada dia tornar-se pessoas equilibradas, maduras, pessoas que não se deixassem levar por qualquer vento de doutrina, ou por qualquer grito, qualquer pulo, ou alguém que estivesse gritando do outro lado, ele se deixa levar. Mas alguém que é maduro, que tem os pés firmes, que tem uma visão ampla do reino de Deus, no conhecimento e tendo a percepção. Jesus, ele falou a esse respeito, ele dizia assim: olha, quando o tempo está e nublado, vocês sabem que vai chover. Está falando de entendimento. Vocês sabem que vai chover. Um dia ensolarado, você sabe que vai fazer sol ou não? Sabe. Isso é percepção das coisas.
E a Bíblia sempre vai trabalhar, irmão, essa mudança. Quando eu falei em Efésios capítulo 6 aqui, quando ele fala justamente que nós temos que fortalecer no Senhor e na força do seu poder, nos revestir com a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mal, você sabe, todas as áreas, todos os itens dessa armadura, capacete da salvação, calçar os vossos pés com a propagação do Evangelho, couraça da justiça, são áreas da nossa vida que precisa ser blindada. Quando você vai para o original, ele está dizendo que cada parte dessa armadura é mudança de mentalidade. E a primeira coisa que ele fala aqui, capacete de quê? Da salvação. Capacete serve para quê? É um acessório de proteção. Ele está dizendo assim, ó, brinda a tua mente. Porque com a mente brindada, todas as áreas da tua vida, ela vai estar blindada. Você vai estar como um soldado equiparado para a batalha, porque todas as áreas do teu corpo, ela tem proteção. Mas pode proteger todo o corpo, mas deixa a cabeça desprotegida, irmãos. Se você levar uma pancada na cabeça, todo o corpo desaba. Qual é o maior alvo do inimigo? Jesus disse assim, o Deus desse século, o diabo, cegou-lhes o entendimento, para que vocês olhem e não vejam, ouçam e não entendam, e não creiam. A primeira coisa que é deturpada nas pessoas hoje são a mente. Se o inimigo conseguir dominar a mente, ele domina todo o resto. É por isso que a oração de Paulo aqui, para com esses irmãos, faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e de toda percepção. Que o amor de vocês seja aumentado com toda percepção. Ele fala aqui que eles tenham o conhecimento, a ciência da cruz de Cristo Jesus. Que vocês tenham esse entendimento. Aonde vocês foram conquistados? Vocês foram conquistados na cruz. Vocês foram comprados com alto preço. E que vocês tenham esse entendimento, que vocês tenham essa percepção. Louvado seja Deus. Verso 10. Está falando da oração aqui de Paulo. Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalos algum, até o dia de Cristo. O que Paulo está dizendo aqui é que em nossa vida nada há de ter motivo de tropeço, que nós venhamos ser pessoas realmente equilibradas e que nós estejamos preparados para o arrebatamento do Senhor, para que aproveis as coisas excelentes, para que nós venhamos ter, irmãos, de Deus a aprovação e por Ele nós sermos aprovados. É tão importante quando ele fala dessa excelência, excelentes e ser de sinceros, inculpáveis. Na minha versão diz assim, ó, para aprovardes as coisas excelentes e ser de sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. O conselho de Paulo para Timóteo
ele diz que Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro de valor, que não tem do que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. A recomendação de Paulo aqui é que nós sejamos inculpáveis, que nós venhamos ser aprovados, que coisas excelentes, que nós venhamos também, irmão, ser sinceros, que nós venhamos ser sinceros, ser cristãos autênticos. Aquilo que Paulo diz aos irmãos de Corinto: nós somos uma carta lida. Sinceridade, ser sinceros, ser inculpáveis, né? Inculpáveis. Ou seja, alguém que olhe para si mesmo não encontre culpa, porque o sangue de Cristo nos justifica. Que nós venhamos viver com sinceridade. O nosso sim é sim, o não é não. Que não haja falsidade e mentira, que não venha haver engano, mas que nós vamos ser cristãos, como ele diz, sinceros e verdadeiros. E quando fala inculpáveis, que nós no dia de Cristo não seja encontrada em nós culpa, para que nós não venhamos ficar. Porque quando ele diz que sejamos sinceros e inculpáveis até o dia de Cristo, ele está dizendo, porque quando Cristo vier buscar a sua igreja, que você esteja habilitado, que você esteja pronto, que você não seja motivo de escândalo porque ficou, mas que nós sejamos sinceros na nossa vivência, que nós venhamos andar de forma digna do Senhor. Essa é a oração de Paulo, irmãos. E aí ele fala aqui, ó, cheio do fruto de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. É tão importante isso aqui, que nós venhamos produzir frutos de justiça, andar em retidão, ser justo. Aí ele fala, isso ele fez lá na cruz. Quando colocamos nossa confiança em Cristo, a cruz, isto produz glória, louvor a Deus. Quando nós temos Cristo como a base da nossa vida, e o que Ele fez, foi para que nós fôssemos, nos apresentarmos inculpáveis, porque Ele levou sobre Ele a nossa culpa, Ele levou sobre Ele as nossas falhas, e o mínimo que nós devemos fazer é nos apresentar de forma digna do Senhor. Algumas lições que nós podemos aplicar para a nossa vida aqui. A primeira é que nós nunca venhamos deixar o amor de Deus esmorecer no nosso coração, mas sempre estarmos a cada dia buscando isso, que o amor de Deus venha aumentar, que o nosso desejo por Ele, a nossa gratidão por Ele venha a crescer, que venhamos externar isso no dia a dia, que nós venhamos colocar isso, irmãos, em prática, porque a vida cristã ela é um exercício, essas coisas não acontecem do dia para a noite, é um exercício, mas só vai funcionar se nós nos dispormos a fazer com que isso aconteça, se nós de fato estivermos disposto a fazer com que Cristo seja visto pelas pessoas em nós. E a segunda coisa aqui, irmãos, é que nós venhamos
está orando e orando. Que a oração ela seja a base da vida de todo cristão. A oração ela destrava qualquer porta, ferrolho, cadeado. A oração é que destrava, irmão, esse céu de bronze. Que nós tenhamos o hábito de orar, de agradecer, de dobrar os nossos joelhos, entrar na presença de Deus com oração e súplica no Senhor, para que de fato possa haver mudança. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que eu estava comentando com o pastor Arnildo agora há pouco, de um esfriamento. Citei até aquele versículo que Jesus disse assim: porventura, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Às vezes nós estamos muito presos aos nossos fazeres. Nós olhamos para as pessoas e elas externam, irmãos, um cansaço. É um cansaço. Mas o que é que pode mudar tudo isso? Eu continuar falando essas coisas, mas se nós nos dispor, dobrar os nossos joelhos e orar: Senhor, aviva essa geração. Fazer a oração ou seja, foi Abacuque, né? Abacuque. Aviva, Senhor, a tua obra e no meio dos anos a torna conhecida. Será que a nossa oração vai ser como a oração de Jeremias em Lamentações, dizendo: Senhor, faz de novo, faz como dantes, faz como da primeira vez? Porque as mães estão chorando com saudade dos seus filhos, as esposas estão chorando porque perderam os seus esposos. Então a gente vê um lamento de um profeta por uma geração que se esqueceu de Deus. E tudo que sobrou foi uma mãe chorando, foi uma esposa chorando, filhos chorando a perda dos seus pais. Tudo isso, irmãos, porque eles se esqueceram de Deus e começaram a se envaidecer seus próprios pensamentos e ações. Para nós encerrarmos, é que nós venhamos sermos pessoas sinceras. E às vezes é uma das coisas que falta: sinceridade. Sinceridade não para você falar o que você quer. Porque eu estou sentindo isso, eu tenho que dizer que eu tenho que ser sincero. Não, não é isso não. Sinceridade que ele está falando aqui não é isso, é você falar o que você quer. Mas você ser autêntico. Não estou bem, não estou bem, estou bem, estou bem. É externar o que está na alma. Andarmos com sinceridade é isso. Fazer com que Cristo possa prevalecer na nossa vida. O meu alvo é Cristo. E às vezes a gente fala tanta coisa. E às vezes a gente olha para dentro da gente mesmo e diz assim: eu não fui muito sincero naquilo que eu falei, né? Porque não é isso que estou sentindo. E Paulo fala a esse respeito: que vocês sejam sinceros e inculpáveis de Cristo, que vocês andem em retidão, que vocês, olhando para Cristo, que Cristo seja o vosso espelho, Ele seja um modelo de imitação, que nós venhamos viver como Ele viveu, agir como Ele agiu, dizer não para as coisas que nos afastam de Deus, para aquilo que entristece a Deus. Isso é sinceridade, irmão. É saber que eu tenho um propósito, um objetivo na minha vida, e os meus princípios e valores, eles não podem ser negociados.
Isso é sinceridade, irmãos. É você saber que diante das afrontas que você pode enfrentar, mas você não pode negociar os seus valores. Paulo está dizendo, olha, vocês são sinceros, por quê? Porque na forma como vocês têm vivido, vocês têm declarado que Cristo, Ele é a referência de vocês.